Campina precisa ter absoluta prioridade às pessoas que mais necessitam. Campina precisa ter absoluta prioridade aos direitos humanos, né? A gente precisa dar saúde às pessoas, a gente precisa dar educação às pessoas, precisamos também fazer com que as pessoas tenham moradia digna. Isso tudo está garantido na Constituição Estadual, na Constituição Federal, na própria lei orgânica do município. Nós queremos dar às pessoas uma renda mínima de cidadania, meu caro Max. O desgoverno federal, como eu tenho chamado, diminuiu de R$ 600 para R$ 300, né, um auxílio emergencial, de modo que a gente quer viabilizar formas junto ao orçamento municipal de complementar esse auxílio emergencial, né, para que você que está em casa consiga ter acesso a dinheiro para pagar suas contas, né, para fazer com que suas contas sejam pagas em dia. A gente quer também, Marcos, acabar com essa história de familismo no poder, esse troca-troca entre Cunha Lima, Ribeiro, Vital do Rego, chega, isso aqui é público, isso aqui é coisa pública, não se trata de uma empresa familiar, né? Então não tenho nada contra pessoalmente os candidatos e a candidata, mas a maioria absoluta deles representa esse familismo contra o qual a gente precisa lutar, contra essas oligarquias que se protraem no tempo. Então, em resumo, obviamente que a gente vai seguir a entrevista, são essas as razões pelas quais eu desejo ser prefeito junto com Sheila. A partir de agora o senhor pode sortear um dos temas aqui e com base nesse tema nós iremos formular a pergunta para o candidato Olímpio Rocha. Modernização da gestão. Candidato, como nós estamos aí no século XXI, com essa pandemia muita coisa também acelerou nesse quesito de modernização, mas me parece que as prefeituras, entre elas a de Campina Grande, ainda está muito aquém do que deveria estar no quesito de modernização. O que é que o senhor propõe, o que é que o senhor pensa para que nós tenhamos eficiência, para que nós tenhamos transparência e que tenhamos também aí no total uma gestão que seja tão moderna ao ponto que a pessoa possa, por exemplo, ir a um posto de saúde e ela conseguir fazer todo o trâmite de uma consulta, por exemplo, de forma online, de forma usando os novos canais de tecnologia, e também o que é que o senhor propõe para que a própria gestão ela possa se comunicar entre si dentro de uma nova realidade, que é essa modernidade que a gente está vivendo. É verdade, Max, você toca em pontos bastante importantes. A gente não pode estar numa gestão municipal, aliás, nós não podemos estar em sociedade que não seja de fato integrada, né? Que não esteja de fato integrada em rede. Então a gente propõe que a pecha de que Campina é a cidade da ciência e tecnologia, né? O slogan de que Campina é a cidade da ciência e da tecnologia seja de fato retirado do papel. Primeiro a gente precisa levar internet aos nossos espaços públicos, aos parques, às praças, né? Muitas gestões que já passaram prometeram isso e eu nunca vi isso se concretizar. Pergunto a você, meu caro ouvinte, né, que está em casa, se você já conseguiu acessar o Wi-Fi na Praça da Bandeira, se você já conseguiu acessar o Wi-Fi na praça aí pertinho da sua casa. Eu nunca consegui, não sei se meu celular que é ruim, né? Eu nunca tive esse tal desse iPhone, né? Não sou doido de gastar uma porrada de não sei quantos R$ 1.000 no telefone, mas o meu dá para o gasto e nunca conseguiu acessar essas Wi-Fis que são prometidas aí pelas gestões. E a gente vai garantir, Max, que primeiro a gente vai conservar nossas praças, nossos parques, reformar nossas praças, nossos parques, levar para onde não tem e garantir que nesses espaços públicos tenhamos acesso à internet. Vamos modernizar a gestão para facilitar, por exemplo, que o cidadão pague um imposto de forma online, né? Eu tenho dito que sou, por exemplo, advogado, além de professor, e quando vou tirar uma nota fiscal na prefeitura, passo horas e horas na fila esperando, né? Uma demora danada para poder pagar o imposto que eu devo pagar, afinal de contas prestei um serviço. Então, se a gente consegue fazer isso de forma online, facilita bastante. E não só viabilizar esse acesso online, né? Mas fazer com que, por exemplo, estagiários e estagiárias ajudem as pessoas que não sabem mexer com essas tecnologias, né? Pessoas idosas
às vezes não conseguem acessar esses aplicativos, não conseguem ter como se diz, um know-how, né, uma familiaridade com esses aplicativos, então a gente precisa colocar nossos servidores, servidoras, estagiários e estagiárias para ajudar essas pessoas. A gente quer também, Max, para modernizar a gestão, ouvir nossas faculdades privadas, nossas faculdades particulares e públicas, ouvir os professores e as professoras, criar um grande conselho, né, em torno do debate sobre a ciência e tecnologia, para que a gente consiga, por exemplo, fazer com que esses maravilhosos profissionais que são formados nos cursos de elétrica, por exemplo, computação, possam ficar aqui em Campina, não é? A maioria absoluta sai, vende seu trabalho para empresas de fora, vende seu trabalho para empresas do exterior. É preciso que a gente dê incentivo a essas mentes brilhantes para que elas fiquem aqui. E de maneira tal que a gente, de fato, tire do papel esse slogan de que Campina é a cidade da ciência e tecnologia. São vários os pontos que a gente pode tratar, mas, né, ao longo da entrevista a gente retoma eles. Muito bem. Se eu sorteio mais um tema para nós abordarmos aqui na entrevista, estamos conversando com o candidato Olímpio Rocha, ele que disputa a prefeitura pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. E aí o tema sorteado é a vitrine de Campina Grande, maior São João do mundo. 3 questões com relação ao maior São João do mundo. Primeiro ponto, o senhor concorda com o atual modelo de gestão dessa festa, que é uma parceria público-privada? Ponto 2, o senhor acha que a festa deve continuar no Parque do Povo? E o ponto 3, o que fazer para que o São João deixe de ficar apenas no Parque do Povo, apenas na área central, e de fato, como é uma festa popular, possa ir também para a população, para os bairros? Ótimas perguntas, Max. Veja, tenho dito que sou do Partido Socialismo e Liberdade, tenho dito não sou, né? Basta que você verifique minha filiação no site do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que, estando no PSOL, eu sou contra qualquer tipo de privatização, não só porque estou no PSOL, mas por uma questão ideológica, por uma questão de formação pessoal também. Eu penso que o Estado deva ser forte, né? Então, nessa linha, eu penso que o Estado deva ter o controle da festa de São João, não é? Isso não impede, por exemplo, que haja empresas que patrocinem a festa, que consigam lucrar na medida em que mostrem suas marcas, né? Na medida em que, eventualmente, patrocinem o evento e tenham um retorno financeiro a partir daí. Mas o controle da festa, a gestão tem que ser do município e mais, da Secretaria de Cultura. Não é? A gente tem uma Secretaria de Cultura que tem sido relegada, infelizmente, durante anos a fio, servindo apenas para colocar como secretário ou secretária apaniguados políticos. Me parece que muito recentemente é que uma pessoa da área foi nomeada para a pasta, mas antes se via só para suplente de vereador, para apaniguado político. Então, nós temos dito, inclusive, que nós queremos fazer uma lista tríplice para escolher o próximo secretário ou a secretária de Cultura, né? Então, militantes da área, pessoas especialistas no tema, né, poderão se candidatar dentro das regras que serão lançadas em edital. Os 3 primeiros formarão a lista tríplice e o mais votado certamente será o nomeado por mim para ser o secretário ou secretária de Cultura a partir de 2021. Descentralizar a festa também é importantíssimo, Max. Fazer com que Campina viva o clima de São João durante todo o ano, né? Eu brinco dizendo que sou fã de milho. Meu menino Márcio tem 3 anos, é fã de milho também. Às vezes ele me pergunta, pai, eu quero milho, né? Eu digo, rapaz, eu não sei, eu não tenho milho. Então, para você achar um milho fora do mês de junho, é até difícil aqui em Campina. Então, a gente quer fazer com que Campina sinta esse clima durante o ano todo, que a festa seja realizada de forma descentralizada, que os bairros tenham, né, as ornamentações juninas, as bandeirinhas, né? A gente quer incentivar que a cidade, né, o fato de que a cidade deva ser de fato ornamentada, que está durante todo o ano, como por exemplo o Gramado no Rio Grande do Sul, no que toca as questões natalinas, fazer com que Campina viva o clima de São João como o Rio vive o clima de carnaval, né? Quiçá a gente colocar como a atração principal do São João o desfile das quadrilhas, para a gente saber qual vai ser a quadrilha vencedora da festa, nos moldes do que acontece já lá no desfile de carnaval no Rio, né? Para que a gente
crie esse clima saudável de disputa, né, na cidade, e que as pessoas se empolguem em participar da festa. E fazer isso, Max, eu penso que sim. A priori, eu não vejo problema de que a festa continue no Parque do Povo, mas é preciso que a gente escute especialistas na área, né, escute os urbanistas, inclusive. O Parque do Povo é uma área que me parece fica abandonada praticamente durante todo o ano, fica ociosa praticamente durante todo o ano. A gente precisa ocupar aquele espaço, né, com eventos culturais, né, que remetam à festa de São João também durante os outros meses do ano. E, portanto, essas são as propostas principais que temos para a festa de São João. Muito bem. O senhor sorteia mais um tema para a gente abordar aqui na entrevista. E o tema sorteado pelo candidato Olímpio Rocha para essa entrevista é o tema de geração de empregos. Mais um tema bastante atual e de importância para o debate. Já estamos saindo de uma quarentena, uma pandemia extremamente severa, que além de levar vidas, levou muitos CPFs e também CNPJs, levou consigo muita esperança de algumas pessoas, tem gente aí quebrada e tem gente também que perdeu seu emprego. E além do governo federal que tem sua parte nisso tudo, o governo estadual tem também, mas a prefeitura tem também uma importância muito grande nesse processo de retomada da economia e, consequentemente, geração de emprego. Nas suas propostas, no seu plano de governo, o que é que o senhor pensa fazer para que, de fato, efetivamente, haja uma geração de vagas de trabalho, portas de emprego se abrirem em Campina Grande já a partir de 2021? Pois é, Max, eu tenho dito, né, que primeiro a gente precisa cuidar da vida das pessoas, né? A gente precisa primeiro fazer com que a pandemia seja, digamos, mitigada na medida do possível. Dizer, por exemplo, que o despresidente Bolsonaro disse ontem, todo mundo viu, que não vai ter vacina aqui, né? Que no que depender dele, não vem vacina contra a pandemia para o Brasil. E nós vamos peitar isso, nós vamos fazer projetos, nós vamos fazer parcerias com o governo estadual, com organismos internacionais, para que a vacina, uma vez que esteja pronta, venha para Campinas sim, porque a gente não aceita a necropolítica que é posta em prática pelo desgoverno federal, que quer ceifar a vida dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras, que foi o responsável direto pela morte de mais de 140 mil brasileiros e brasileiras, na medida em que nega a pandemia, na medida em que diz que a pandemia é uma gripezinha, que foi o responsável direto pela morte de quase 400 campinenses. E eu tenho dito que me solidarizo com as famílias desses quase 400 campinenses que tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia, né, por culpa direta do presidente da República, que é apoiado pelo prefeito Romero Rodrigues, né, que é apoiado pela maioria dos candidatos, né, que é apoiado por Bruno, que é apoiado por Bolinha, que é apoiado por Edmar, que é apoiado pelo Podemos, que é o partido de Ana Cláudia, que está na base do desgoverno federal. Então, primeiro, antes de falar de geração de empregos, dizer que nós vamos cuidar da vida das pessoas, porque ninguém passa o cartão de débito, o cartão de crédito dentro do caixão, não é? E a partir do momento que a gente conseguir estabilizar essa questão da saúde, que a gente conseguir de fato cuidar da vida das pessoas, a gente quer, por exemplo, Max, reestruturar a ANDE, a Agência Municipal de Desenvolvimento, que hoje serve também como cabide de emprego para babão, né? Como cabide de emprego para paniguado político, como cabide de emprego para suplente de vereador. Dizer, por exemplo, que hoje, né, nós estamos comemorando 97 anos da instalação da agência do Banco do Brasil aqui em Campina, Max, a 63, ali na 7 de setembro, né? 97 anos de instalação da agência do Banco do Brasil, que é, de fato, um organismo que precisa ser preservado, né? Uma instituição pública que precisa ser valorizada, porque também gera emprego, gera renda, dá dinheiro para as pessoas, para que as pessoas possam fazer circular esse dinheiro e ativar a economia da cidade. Mas voltando especificamente ao tema, né, de Campina, dizer que a gente quer viabilizar microcrédito para as pessoas através da ANDE, que vai se tornar uma mini agência de planejamento nos moldes de um pequeno BNDES, por exemplo. A gente quer dar dinheiro a juro baixíssimo para você que nos ouve, né, poder investir no seu hortifruti,
a sua mini confecção, no seu mini mercado, né? E fazer com que seu amigo seja empregado lá no seu hortifruti, no seu mini mercado, na sua mini confecção, fazer com que seu familiar seja empregado ali, de modo que você consiga fazer girar a economia. A gente quer ter uma economia limpa, uma economia verde, incentivar a diminuição dos combustíveis fósseis, do uso dos combustíveis fósseis por nossas indústrias. Então, né? o senhor, nesse processo aí, o senhor não vai ter muito interesse de captar essas grandes empresas para vir para Campina Grande, não. O seu foco vai ser os pequenos negócios, é isso? Não, primeiro deixar claro, Max, eu tive a oportunidade de estar num debate lá na FIEP e dizer que essa pecha que tentam colar em nós da esquerda de que a gente não gosta da indústria, isso aí é mais anacrônico, né? Tá mais atrasado, tá mais antigo, né, do que a história do velho do saco, como se diz por aí. Então nós da esquerda somos favoráveis sim à indústria, somos favoráveis à geração de empregos, né? Nós queremos sim que grandes empresas se instalem na nossa cidade, mas nosso foco, como eu tenho sempre dito, é para quem mais precisa, é para o pequeno, né? Para o pequeno produtor, para o pequeno comerciante, né? Como eu dizia, queremos incentivar a economia lá do B, né? A economia lá do B, essa economia feita por empreendedores dessas novas empresas que surgem de 10 anos para cá, por exemplo, tatuadores, né, barbeiros, né, o pessoal das mini cervejarias, né, essa galera jovem, essa galera massa que quer investir, né, que quer gerar emprego e renda, a gente quer incentivar, né, a gente quer incentivar e, como eu disse, dar crédito através da ANDE, que será reestruturada para isso. Ainda dentro dessa questão da geração de emprego, as pessoas têm muito se perguntado como é que vai ser esse novo emprego dentro dessa nova realidade, né? Como é que vai ser essas novas, muitas dessas vagas de trabalho que existiam antes da pandemia não existiram mais, principalmente por conta dessa mecanização. Você também está pensando nesse sentido de também capacitar esses trabalhadores para que eles possam estar prontos para essas novas vagas que vão surgir, com essas novas funções que vão aparecer? Pois é, Max, a gente precisa ter parcerias muito fortes, muito firmes com as nossas universidades, né, para que a gente consiga inserir no mercado de trabalho, né, essas pessoas, né, nesse novo modelo de gestão. O professor Ricardo Antunes, um sociólogo famoso, se não me engano, carioca, ele fala da famosa escravidão moderna. Então a gente sabe que aqui em Campina, por exemplo, a gente tem telemarketing, né? Empresas de telemarketing que às vezes, não estou dizendo que é o caso das empresas de Campina Grande, mas algumas empresas de telemarketing que não respeitam o intervalo interjornada, né? Não respeitam o intervalo intrajornada, não deixam que as pessoas sequer às vezes passem um tempinho a mais para ir ao banheiro urinar, né? Fazer suas necessidades, né? Ficam com aquela pressão psicológica horrorosa. Inclusive o candidato da situação, o Bruno, fez uma proposta horrenda, eu diria, de você avaliar os servidores públicos através de aplicativo, né, como se fosse possível você avaliar alguém que não tem as mínimas condições de trabalho, né? Então, se você não tem essas mínimas condições de trabalho na prefeitura, que tem prédios carcomidos, que tem infraestrutura ruim, né? Fala-se em centro administrativo há bastante tempo, esse centro administrativo nunca sai do papel, é como se você avaliasse um motorista de Uber que vai lhe buscar numa carroça. Né? Então isso não pode ser aceito, né? A gente precisa pensar em formas de incluir as pessoas nesse novo mercado de trabalho, evitando o que se chama de escravização moderna, né? As pessoas precisam ter seus horários de trabalho respeitados, precisam ser bem pagas, né? Precisam receber seus EPIs, seus equipamentos de proteção individual, né? E portanto fazer com que nós queremos, Sheila e eu, que essas pessoas tenham dignidade. Se eu sortear mais um tema para a gente abordar aqui na entrevista, estamos conversando com o candidato Olímpio Rocha, do PSOL. Servidor público, pois é, o senhor já vinha falando sobre essa questão do servidor, e o senhor disse bem aí que, no caso do servidor, as condições de trabalho justamente não ajudam, mas muitas vezes nós temos visto alguns servidores que não realizam um bom trabalho, não é por falta de condição, às vezes é por questão de caráter mesmo, que nesse caso desses servidores é necessário também que haja também, por parte da prefeitura,
por parte da gestão pública, a cobrança. E para que haver a cobrança também, evidentemente, que ofereça-se-lhe a condição de trabalho. 2 pontos. Primeiro, o senhor pretende fazer concurso público para a gestão em Campina? Segundo ponto, em que medida o senhor irá fazer cobrança em termos de trabalho, em termos de produção desse servidor e quais serão as condições de trabalho que o senhor dará para eles poderem exercer suas funções? Perfeito, Max. Muito boa pergunta, muito boas perguntas. Dizer, primeiro, né, que é público e notório, por exemplo, o fato de que nós temos para lá de 8 mil apaniguados aqui na prefeitura, né, 8 mil pessoas contratadas por excepcional interesse público ou nomeadas em cargos de comissão. Eu quero dizer a você, se for esse seu caso, meu amigo servidor, minha amiga servidora, que você não deve favor a ninguém. Você não deve favor a Romero, você não deve favor a Bruno, porque o salário que você recebe é do dinheiro público, né? Você recebe seu salário do dinheiro público, né? Agora, de fato, se houver servidores que eventualmente não deem a jornada como deveria, né, a gente tem os instrumentos legais para poder fazer a cobrança devida. É você abrir um processo administrativo para que essa pessoa possa justificar porque eventualmente não está trabalhando, você abrir um processo administrativo para que essa pessoa possa apresentar as suas justificativas no tocante a eventualmente ser alvo de críticas e reclamações. Mas a minha crítica à história da avaliação do aplicativo é no sentido de que você não pode manter, né, essa pressão psicológica sobre o servidor, sobre a servidora, sobre o trabalhador, sobre a trabalhadora, sob pena de fazer com que essa pessoa seja atingida, inclusive, pelos chamados males da mente, né, pela depressão, né, pela algum tipo de pressão psicológica que vai piorar ainda mais o trabalho que eventualmente ela esteja realizando de uma forma questionável, né? Mas a gente vai sim lançar mão de critérios de avaliação que façam com que eventualmente quem não esteja cumprindo sua jornada possa cumpri-la. E claro, vamos focar absolutamente em concurso público. Eu, Max, não gosto de babão. Não gosto de babão, né? Não quero saber dessa história de ter, né, alguém de pendurado, né, nos meus cós, como minha avó dizia, né? Porque, como eu disse, se eu estiver na prefeitura, se eu virar prefeito, não é? Eu vou pagar os salários desses servidores, dessas servidoras com dinheiro público, não vai ser do meu dinheiro, não, vai ser do dinheiro do município, vai ser do dinheiro da prefeitura. Então eu quero que as pessoas realizem seus trabalhos, né, de forma ética, de forma dedicada. Queremos fazer concurso para todas as áreas de saúde, áreas de educação, professores, professoras, não é? Inclusive professores de arte, de dança, professores que levem a nossa cultura para as nossas crianças, que preservem a memória da cidade, né? Concurso para assistente social, né? Eu sempre tenho dito isso, né? Que trabalhei durante boa parte da minha vida com amigos e amigas assistentes sociais que sempre reclamaram que não tinham concurso público, que tinham má valorização dos seus serviços. Então, seguir aquilo que diz a Constituição, princípios da administração pública, artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse será o nosso norte a partir de 2021 em Campinas. O senhor tem militado muito como advogado, como professor e como político junto aos sindicatos. Vindo a ser eleito, o senhor vai para o outro lado da mesa, que é para o lado, digamos assim, patronal. Exato. Nessa relação servidor e prefeito. Como é que vai ser o seu relacionamento com o Sintab? Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Eu já tive a honra... Você está pronto para enfrentar uma greve do Sintab? Não vai ser necessário greve, porque nós vamos estar em constante diálogo, Max. Eu fui advogado do Sintab, né? E eu advoguei para o Sintab não aqui em Campina, mas lá em Pocinhos. E naquela época a gente tinha alguma dificuldade de manter contato com o gestor. Eu tive no debate do Sintab, segunda-feira, inclusive assinei a carta compromisso com os servidores, com as servidoras do Sintab, lamentando o fato, por exemplo, de que os outros candidatos, nunca é demais lembrar, apoiam o desgoverno federal que está propondo essa famigerada reforma administrativa para acabar com o concurso público, né, para fazer com que haja diminuição de salários. Então, me perdoe, Max. Então, nunca é demais lembrar, meu amigo servidor, minha amiga servidora,
os demais candidatos apoiam, né, Bolsonaro, que quer ceifar seus direitos, que quer ceifar os direitos sociais, e nós estamos propondo ter, pelo menos bimestralmente, de 2 em 2 meses, reuniões, né, corriqueiras com o Sintab, criarmos, incentivarmos a criação de um fórum municipal dos servidores e servidoras públicas, para que a gente escute quais são as demandas, para que a gente paute as demandas, para que a gente mantenha esse canal aberto. Eu vim dessa luta, você bem lembrou, eu sou advogado do movimento social, sou advogado de sindicato, sou advogado de associações, de ONGs, então estou muito acostumado com todos esses colegiados e disso não abrirei mão, sob hipótese alguma. Candidato, outra questão que é bastante um problema que há muito tempo não se soluciona em Campina Grande é justamente dentro da saúde a questão da atenção básica. O Panorâmica é um canal aberto aqui para as pessoas reclamarem, as pessoas têm essa liberdade de ligar para cá e as pessoas têm reclamado que é justamente o principal problema hoje da atenção básica é quando não falta profissional para atender, às vezes tem até o encaminhamento, mas fica um buraco entre a realização de uma consulta com um especialista ou de um exame e o retorno. As pessoas não conseguem marcar um retorno para aquela primeira consulta que fez. O médico passa o exame, a pessoa até consegue fazer o exame, mas o retorno para poder o médico passar o remédio, avaliar aquele paciente não consegue. O senhor já fez um diagnóstico da atenção básica na saúde de Campina Grande? O que é que o senhor pode apresentar como solução? Perfeito, Marcos. Esse é um tema também relevantíssimo. Primeiro, deixar muito claro que nós queremos valorizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, que tem sido diuturnamente aviltado, né, por essa direita burra, por essa direita antidemocrática que, infelizmente, contra a qual, infelizmente, nós temos lutado. Não é? Então, dizer, meu caro Max, que a gente precisa ter uma atenção muito especial, por exemplo, aos nossos postos de saúde, né? A gente precisa ter uma atenção muito especial às unidades básicas de saúde, reformar as que eventualmente estiverem com má estrutura. A gente precisa garantir remédios à população, não é? A gente precisa fazer com que todas essas unidades estejam bem a palavra que está estruturada no sentido de terem remédios, né, para que as pessoas vão a essas unidades, recebam remédios, né? A gente precisa acabar com a história do atravessador, né, da saúde, ou seja, fazer com que as pessoas marquem diretamente, né, suas consultas nos postos, fazer com que as pessoas marquem diretamente suas consultas e consigam sim ter o retorno, né, agendado, né, de maneira tal que a saúde também será uma prioridade a partir de 2021 para a Sheila e para mim. Estamos conversando com o candidato Olímpio Rocha, ele que disputa a Prefeitura de Campina Grande pelo PSOL. Olímpio, um outro ponto também que é bastante cobrado por parte da população é a questão do transporte público. Primeiro, eu vou entrar aqui já na questão de mobilidade urbana. Campina Grande tem hoje um problema gravíssimo de mobilidade, que é as pessoas conseguirem chegar no centro da cidade. O centro hoje em dia é um ambiente de difícil acesso por conta justamente dessa falta de mobilidade. 2 pontos que eu quero lhe perguntar. O que é que o senhor pensa para desafogar o centro da cidade, trazer mais mobilidade? Segundo ponto, o que é que o senhor pensa em relação ao transporte público? Já que as pessoas não conseguem, né, utilizar o transporte público como devia, porque depois dessa pandemia a coisa piorou, quase não tem ônibus circulando na cidade, quando tem atrasa demais. E outro ponto ainda dentro dessa questão do transporte público o que é que o senhor pensa para os outros modais de transporte, como por exemplo para as pessoas, para os pedestres, para os ciclistas, para quem anda de moto e quem também anda de transporte por aplicativo, táxi e mototáxi. Muito bem, Max. Inclusive, eu acho que nosso programa no horário eleitoral sobre mobilidade urbana vai entrar hoje, né? Fica desde já o convite para que vocês possam acompanhar nossas propostas nas redes sociais, nossos guias eleitorais. Aproveito também e peço, Max, antes de entrar na resposta especificamente, para que doem para a nossa campanha. Nós precisamos de dinheiro para pagar nossas produções de vídeo, para pagar nossos materiais gráficos, né? E inclusive o link para a doação está aí na bio do Instagram, está nas nossas redes sociais, de maneira que a gente consiga ter, de fato, uma campanha que seja feita pelas pessoas, por nossos apoiadores, né?
Então, sobre mobilidade, dizer que nós entramos na Justiça em 1º de maio de 2019 com ação, primeiro, para garantir a volta da integração física, não é? É preciso que as pessoas desçam na integração e peguem um segundo ônibus de graça. Isso é uma lei municipal de 1993 que garante, não sou eu que estou inventando, não é? É assinada por Félix Filho, que foi prefeito de Campina. Se não houvesse essa lei, é o que a gente chama de princípio constitucional da vedação ao retrocesso, né? Então, uma vez que um terminal passou a funcionar com a lógica da baldeação física gratuita, isso não poderia retroceder, né? Então, a gente vai fazer voltar a integração física, a gente vai aumentar a integração temporal para no mínimo 1h30, não é? A gente vai garantir a gratuidade aos idosos, às idosas, sem essa necessidade de fazer um cartão, né? Sem essa imposição de fazer um cartão específico, porque o Estatuto do Idoso garante isso. A gente quer garantir a gratuidade às pessoas com deficiência, a gente quer garantir a gratuidade, inclusive, para os acompanhantes, né? Para um acompanhante ou uma acompanhante de uma pessoa com deficiência. A gente quer, Max, ocupar o centro da cidade, né? A gente quer fazer, de fato, que as pessoas se sintam inseridas no sentimento campinense, por assim dizer. Você tem, por exemplo, a construção do Aloysio Campos, que foi viabilizado, aliás, por verba do governo Dilma, não veio nada de Bolsonaro, e que foi construído muito longe, né? As pessoas, obviamente, têm agora um direito à casa, as pessoas, obviamente, têm onde morar, mas não têm acesso a outros equipamentos públicos de qualidade, como escolas, como postos de saúde, não é? De maneira tal que a gente pensa que, inclusive, conforme dados da Frente pelo Direito à Cidade, que é um agrupamento que reúne especialistas no tema aqui em Campina, instituições especialistas no tema aqui em Campina, tem um número de mais de 800 imóveis que descumprem a função social no centro da cidade. Então, esses imóveis deveriam e poderiam estar ocupados por pessoas morando neles, né? Para que essas pessoas pudessem acessar os demais equipamentos públicos na região central de Campina. A gente quer, inclusive, tirar do papel que diz o Estatuto das Cidades, Max. Se você descumpre a função social, se você tem uma casa fechada no centro da cidade, não é? Você não dá algum tipo de utilidade a esse seu imóvel, o IPTU ele aumenta no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Se aquele imóvel ainda estiver descumprindo a função social, a prefeitura desapropria, ou seja, paga o valor correspondente àquele imóvel e o torna coletivo. Desapropriar não é roubar, não tem nada a ver com roubar. Desapropriar é você fazer com que o imóvel que descumprir a função social passe a ser coletivo, de maneira que, portanto, as pessoas passem a morar no centro da cidade, as pessoas passem a ocupar os nossos equipamentos públicos, como, por exemplo, o açude novo, né, que está carcomido, que está entregue às moscas. A gente tem uma ideia de fazer ali apresentações culturais, pelo menos nos fins de semana, né, com ensaios de banda. Por incrível que pareça, ali funciona a Secretaria de Cultura. Pois né? é, rapaz. É onde fica a sede da Secretaria de Cultura e praticamente é um ambiente morto em Campinas. Infelizmente, meu caro Max, né, a gente vai fazer com que esses espaços públicos tenham vivacidade, né? Direito à cidade, para mim, é um tema que eu amo discutir, né, e que eu quero colocar em prática, sim, a partir do ano que vem. A estação ferroviária, daqui para o dia 15, a gente vai fazer um movimento Ocupa Estação. A Ocupa Estação vai ser o seguinte, a gente vai para lá capinar aquele mato que está lá, né, para baixar a pança, baixar o bucho, né, eu estou meio sedentário, mas vou estar lá capinando mato. Vamos juntar uma galera para fazer intervenções culturais, fazermos discursos, ouvirmos aquelas pessoas sobre o que elas querem fazer naquela região. Por exemplo, uma área que me lembra muito é a Estação da Luz em São Paulo, a Estação das Docas em Belém, né, o Elevador Lacerda em Salvador, uma área que poderia ter restaurantes, poderia ter barraquinhas, poderia ter campinhos para as crianças brincarem, uma área extremamente agradável que está também abandonada. Então a gente vai dar vazão ao que diz o Estatuto das Cidades e vamos ocupar a cidade, porque a cidade as pessoas precisam se sentir inseridas nela. Em relação ao centro, o senhor falou em relação justamente a essa ocupação do centro, mas hoje as pessoas moram nos bairros, infelizmente por conta justamente da dificuldade desses terrenos da área central que já estão ocupados, entre aspas, pela especulação imobiliária, os novos empreendimentos estão sendo construídos bem distante do centro. E muitos deles, como loteamentos,
temos aí conjuntos habitacionais que não têm sequer infraestrutura para essas pessoas sequer ter uma praça, ter um local para prática de esporte. Muitas ruas sequer têm calçamento, né? Então a área periférica da cidade acaba sendo um pouco desprezada ao longo de uma construção histórica. O que é que o senhor pensa para justamente esse pessoal? O senhor falou aqui do centro, mas em relação àqueles bairros que estão mais distantes da área central de Campina Grande, o que é possível fazer para esse pessoal ter mais qualidade de vida? Verdade, Max. É justamente sobre isso que eu falava, né? A necessidade de nós fazermos com que as pessoas que moram longe, que moram nas periferias, nos bairros mais afastados, nos nossos distritos, né? Nós temos 49 bairros, 5 distritos aqui em Campina Grande. A gente quer fazer com que essas pessoas tenham, né, esse sentimento de pertencimento à cidade. E para isso, a gente precisa levar postos de saúde para onde não tem, a gente precisa levar escolas para onde não tem, a gente precisa levar apresentações culturais para onde não tem, não é? Fazer com que haja grandes multirões culturais, como eu dizia, para que as pessoas se sintam, portanto, animadas por serem campinenses. A gente precisa dar qualidade de vida para quem mais precisa. Esse é o nosso mote. Né? Do ponto de vista estrutural mesmo, de qualidade. Porque, ok, cultura bacana, mas se o camarada não tiver a rua dele calçada, ele não vai querer. Claro. Se ele não tiver a rua dele calçada, ele não vai querer que ninguém passe lá fazendo uma apresentação cultural nele. Vai preferir a rua calçada. Eu ia chegar lá, Max, e chego lá agora. Então a gente precisa garantir a pavimentação, precisamos ter um canal aberto, frequente com a Cagepa, né, para que não fique aquele moído, né? Quem é que faz primeira obra? A Cagepa, né, faz o saneamento básico, a prefeitura depois passa a pavimentação, depois a Cagepa quebra a pavimentação para fazer o que tinha esquecido, né? Isso é uma confusão horrorosa que acontece, eu acho, desde que eu me entendo por gente. Então a gente precisa manter esse canal aberto com a Cagepa. Vamos empoderar a nossa Procuradoria Municipal para ajuizar ações coletivas, se for necessário, ações civis públicas, mandados de segurança coletivo, para que a Cagepa, de fato, faça as obras de saneamento e, eventualmente, depois a gente faça a pavimentação, né? Lembrando a você, meu caro cidadão campinense, minha cara cidadã campinense, que se está tendo pavimentação aí na sua rua nesses últimos meses, isso não é presente do prefeito, não. Isso é obrigação do prefeito. Ele não está tirando do bolso dele, não. Ele está pagando com dinheiro público, dos seus impostos. Então, não ache que porque sua rua está sendo pavimentada agora, num nítido caráter eleitoreiro, é que você deve votar no candidato oficial, né? Você vota em quem você acredita, né? Porque, repito, esse tipo de presente, entre aspas, não é dado com dinheiro do prefeito, não é dado com dinheiro dos candidatos oficiais, das famílias que se protraem no tempo há não sei quantos anos aqui na nossa cidade. Essa pavimentação é dada com dinheiro público, então aceite, claro, de bom grado, mas vote em quem de fato se compromete a fazer diferente, a fazer um novo em Campina. O senhor tem mais 1 minuto e meio para algo mais que o senhor queira acrescentar e já tem mais 2 minutos de tolerância final para suas considerações, se dirigir, no caso agora, 3 minutos para o senhor fazer suas considerações finais. 3 minutos para o total, né? Beleza, eu quero, Max, agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa casa, não é? Virei quantas vezes for necessário. Eu tenho participado desse debate público em Campina, sendo candidato ou não já há bastante tempo. Eu sou um apaixonado por Campina, eu sou raposeiro, fiel, né? Mas não tem essa história de achar ruim quando o 13 ganha, não. Às vezes as pessoas, né, ficam com esse discurso: não, eu não sou nem raposeiro, nem sou 13 anos, eu sou de Campina. Isso é balela. Eu sou raposeiro, mas acho bom quando o 13 ganha também. Assumido. Quando não é contra o 13, quando não é contra o Campinense, né? Fiquei meio traumatizado desde aquela derrota nossa em 2003 para o Santo André, né? A vitória na Copa do Nordeste deu uma diminuída, né, nesse trauma, mas eu quero agradecer novamente pela oportunidade, dizer que nós queremos estar à frente da Prefeitura a partir de 2021, Sheila e eu, porque queremos priorizar quem mais precisa, nós queremos dar saúde a você, cidadão campinense, nós queremos fazer com que tenha remédio aí no seu posto de saúde, no posto de saúde perto da sua casa. A gente quer fazer com que você seja atendido no tempo certo, né, sem precisar estar passando por qualquer humilhação. A gente quer dar educação de qualidade para o seu filho, para a sua filha, dar merenda de qualidade para o seu filho,
para sua filha, né, que está matriculada na escola municipal. A gente quer dar moradia para quem precisa, né, você que eventualmente não tem condições de pagar seu aluguel, você que eventualmente tem dificuldades para ter onde morar, saiba que terá, a partir de 2021, comigo e com Sheila na prefeitura, total apoio do município para que seja viabilizada a casa que você tanto precisa. Nós queremos ocupar a cidade, e ocupar a cidade significa fazer com que as pessoas se sintam orgulhosas em serem campinenses, né? Fazer com que as pessoas se divirtam nos nossos parques, nas nossas praças, né? Fazer com que as pessoas se respeitem, né? Estimular o respeito entre as pessoas, estimular a diversidade, Max, em Campina. Campina não tem essa história de ser ilha de tucana coisíssima nenhuma. Campina é uma cidade da diversidade cultural. Campina é uma cidade do amor, e isso vai ficar muito mais claro a partir de 2021, porque, por exemplo, nós teremos no nosso primeiro escalão, né, no mínimo 50% de mulheres, teremos pessoas pertencentes a minorias sociais de raça, de etnia, de gênero. Nós queremos respeitar você, cidadão LGBTQIA+, nós queremos ter políticas públicas de inclusão, né, para que essas pessoas sejam de fato respeitadas, né? A gente quer levar a festa de São João para todos os polos da cidade, a gente quer fazer com que Campina viva o São João, e é por isso que Campina merece ser grande. Vote 50, Olímpio e Sheila. Muito bem, então, portanto, conversamos com o candidato Olímpio Rocha, encerrando aqui nossa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Campina Grande. A Rádio Panorâmica espera que após essa rodada com os 6